A paz do Senhor em Cristo, meus irmãos, muito obrigado por estar aí, mais uma vez reunidos agora para nós participarmos da lição número 14. Quem vos fala aqui é o irmão em Cristo, professor Ronald, do Instituto Teológico Metanoem, grato aqui para servir você. E se você não fez sua inscrição ainda, por favor, faça sua inscrição e deixe a sua curtida ou likes, tá? Por favor, tá? E compartilhe, abençoe outras pessoas. Nós estamos terminando, estamos na lição número 14, né? O tema é Israel e a escatologia bíblica. Nosso texto áureo está em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 14, versículo 16. O texto diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Tá? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Nós estamos esperando este momento maravilhoso que Jesus há de voltar. A verdade aplicada diz que a grande obra de restauração de Israel será completa no futuro, pois continua sendo o alvo do amor de Deus. Nós sabemos que hoje Israel já está restaurado como nação, já existe como nação. No ano 70 tinha sido destruído, e depois até o ano 100 ele é totalmente varrido do mapa. Agora ele já está restaurado como nação, mas ainda falta a restauração espiritual. Os objetivos da lição são três: enfatizar que o arrebatamento da igreja é uma realidade, explicar que os eventos com a nação de Israel são um dos sinais da proximidade do arrebatamento e mostrar que Israel reconhecerá Jesus como o Messias. Nosso texto está em Daniel capítulo 9, versículos 24 e 25 e Mateus 24, 36. Por favor, você lê aí, eu já vou para a lição, na introdução. Diz: as escrituras sagradas revelam que tanto o arrebatamento da igreja como os diversos acontecimentos envolvendo o povo judeu fazem parte dos eventos escatológicos que brevemente ocorrerão. Então, Jesus está voltando e ele nos deixou alguns sinais. Nós estaremos vendo isto aqui nesta lição. O arrebatamento da igreja. Vamos definir o termo no primeiro subtópico, depois vamos falar dos sinais da volta de Jesus e em seguida a igreja recebida no céu. Então, primeira parte, o arrebatamento da igreja. Existem aproximadamente 265 citações acerca do arrebatamento do Novo Testamento, ou no Novo Testamento. Jesus, em seu sermão, disse que daquele dia e hora ninguém sabe. Lembrando você que quando Jesus disse isto, ele estava na sua natureza humana, tá? E como humano, 100% homem, Jesus não sabia o dia nem a hora. Agora, tá, que ele está com seu corpo transformado e de volta à posição, 100% Deus, com todos os seus atributos sendo usados, tá? E aqui na terra ele era 100% Deus também, todavia todos os atributos estavam subjugados ao Pai, ok? Agora lá no céu, após a ressurreição, Jesus conta para João lá no Apocalipse, tá? Dizendo que eis que breve venho, ou seja, Jesus já sabe o dia que há de voltar. A palavra arrebatamento vem de três palavras no grego, ok? Arpadazo, que é capturar, tomar à força ou tomar para si. Tá? Nos mostra que Jesus virá e rapidamente, com força, tá? Como se fosse uma captura rápida, tá? Nos levará para si. E parousia significa também chegada rápida, presença rápida, tá? E epifaneia é manifestação. Esta manifestação já será na segunda fase da vinda de Cristo, indicando que será visível esse segundo retorno, tá, de Cristo na segunda fase. Duas fases, ok? Primeira fase
é quando a igreja é arrebatada e as pessoas não veem Jesus. Jesus vai vir somente buscar a sua igreja, que é composto por todos aqueles que creram desde Adão até o momento que ele voltar. Já na segunda fase é quando Cristo virá com toda a sua igreja para reinar aqui na terra, tá? Sinais da volta de Jesus. Ninguém sabe o dia nem a hora de vir o Filho do Homem, Mateus 24, 36 nos diz. Mas ele nos deixou alguns sinais, tá? Jesus fala sobre alguns sinais para que estejamos vigilantes. E só para você ficar mais a par, tá? Você deve ler Mateus 24, tá? Eu só vou citar alguns textos, tá? Mateus 24, após Jesus ter falado de tudo que ia acontecer, da destruição de Jerusalém e das guerras que ia acontecer, da vinda do Filho do Homem, dos princípios, das dores, tá? Ele, em Mateus 24, 32, ele começa uma série de advertências com a ênfase no vigiar, tá? Mateus 24, 32 nos fala: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Veja, primeira coisa que Jesus nos coloca aqui é que existem coisas tão naturais, e quando olhamos aquele fato natural, tá? Nós já concluímos também naturalmente. Por exemplo, Jesus disse: quando você vê novas folhas, renovos, brotos novos na figueira, Jesus disse: o que você pensa? Bom, eu penso que está vindo o verão. Então Jesus disse: mesmo jeito, quando vocês verem estes sinais acontecendo, tá? Sejam espertos, sejam inteligentes, eu estou voltando, tá? Essa é a questão aqui do versículo 32. Aprendei, pois, com a parábola da figueira. Olha todos os sinais e veja que estes sinais serão tão simples, tão naturais como uma figueira dando brotos novos, mas que são infalíveis. Um broto novo na figueira me mostra que o verão está vindo, ele vai vir, é impossível que não venha. Do mesmo jeito, os sinais, tá? Os sinais, por favor, não tenta procurar sinais grandiosos. Jesus está falando que vai acontecer sinais tão simples, tão naturais, que alguns não vão perceber. Lembra nesse texto de Mateus 24, Jesus disse assim: assim como foi nos dias de Noé, comiam, casavam, bebiam, davam-se casamento, e o dilúvio veio e eles não o perceberam. Então Noé entrou na arca, e eles não o perceberam. Veio o dilúvio e morreram. Então há algumas coisas assim tão simples, tão naturais, Disse o texto: dois estarão no campo, um será tomado, outro levado. Ou seja, no dia a dia normal. Ou duas mulheres estarão na cozinha, tá? Uma será levada, a outra deixada. Ou seja, são coisas naturais. São o dia a dia. Jesus está dizendo: fica esperto todos os dias, seja vigilante. Mateus 24, 43 diz: considerai, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria. Olha só o que Jesus está dizendo: seja esperto. Você vigia todo dia, você guarda a tua casa todo dia. Você não sabe que dia o ladrão vem, então sempre você está mantendo a noite, ou sua cadeado fechado. Alguns colocam alarme. Por quê? Porque não sabem o dia que o ladrão vai vir. De modo semelhante, também nós devemos manter-nos vigilantes todos os dias, pois nós não sabemos quando Jesus vai voltar. E também Jesus nos fala depois em Mateus 25 a parábola chamada a parábola das 10 virgens, e termina esse texto no versículo 13 dizendo: vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Tá? Então a ênfase aqui é vigiar. Nos dá Jesus alguns sinais simples e naturais: aparecimento de falsos cristos,
guerras e rumores de guerras, fomes e terremotos. Veja, se você percebe, falsos cristos já teve desde a época do apóstolo Paulo, guerras, rumores de guerras também, desde a época da igreja primitiva teve, fome também, terremotos também, ou seja, são coisas naturais. Agora, uma coisa que Jesus disse: estes são princípios de dores. Na tradução literal é princípio de dores de parto. Tá? Quando se diz princípio de dores de parto, tá? A irmã aí que está me ouvindo, as irmãs sabem muito melhor que nós, que quando a criança vai nascer, as dores de parto se tornam mais frequentes. A frequência entre uma dor e a outra se torna mais rápida, rapidamente, tá? O tempo diminui entre uma dor e outra. Jesus está dizendo vai ser do mesmo jeito. Se na época de Jesus havia alguns anticristos ou falsos cristos, desculpem, tá? Alguns falsos cristos, hoje está cheio. Se havia falsos profetas na época da igreja primitiva, tá? Hoje você tem aos montes, ou seja, multiplicou. Guerras, sempre houve guerras, mas hoje ouvimos todos os dias de guerras e rumores de guerras, ou seja, morte em grandes escalas, fome e terremotos. A frequência de terremotos tem aumentado de forma assustadora. Então, estas frequências destes males têm sido tão repetitivos que Jesus disse: olha para estes sinais, eu estou voltando. Então, meu irmão, minha irmã, não esteja esperando grandes eventos, ou grandes catástrofes. Já veja que já está acontecendo. Paulo disse: Jesus já está vindo, a vinda de Jesus está mais perto do que quando aceitamos a fé. A igreja recebida no céu, enquanto o mundo estará vivendo a grande tribulação e Israel a 70ª semana de Daniel, os salvos estarão participando de 2 eventos no céu. Então veja, quem crê, quem é fiel a Cristo será arrebatado e em primeira instância vai passar pelo chamado tribunal de Cristo. Esse tribunal de Cristo, vamos esclarecer, não é um tribunal para saber se está salvo ou não. Você já está salvo porque aceitou Jesus, creu nele. Se foi arrebatado, então está salvo mesmo. É o tribunal de Cristo. Note a tradução, tá? Dentro do grego, o tribunal pode ser também traduzido por pódio, tá? Ou seja, o tribunal de Cristo, na verdade, é um momento onde Cristo, vai nos avaliar e nos premiar. Deus nos deu talentos, Deus nos deu dons, como nós usamos esses talentos, como nós trabalhamos, a quantidade de serviço que prestamos. Mas uma coisa importante, não somente a quantidade, mas a qualidade será vista, pois o texto diz que seremos provados como se no fogo, vai ser provada a nossa obra. Ou seja, qual a intenção que te levou a fazer aquilo que você fez na obra de Deus? Qual foi a motivação? É isso que vai ser visto. Deus vai colocar à tona todos os nossos pensamentos, todas as nossas intenções. E em seguida a esta premiação, nós teremos as bodas do Cordeiro, onde nós festejaremos com o nosso Deus e Cristo, por 7 anos, lá nas bodas do Cordeiro. Só haverá festa neste período. As 70 semanas de Daniel, as primeiras 70 semanas ou 7 semanas, depois a segunda parte das semanas proféticas, e em seguida veremos o Messias sendo tirado. Primeiro, as 70 semanas de Daniel. Sabemos que essas 70 semanas são tempos em que Deus mostra sua presciência e como parte de seu plano de salvação se desenvolve, envolvendo Israel, bem como seu cumprimento cabal para Abraão.
Quando Deus diz em Gênesis 12:7, a tua descendência darei esta terra. Deus é fiel e tremendo, né? Deus prometeu que daria a Abraão a terra de Canaã. Na história ainda eles não tomaram totalmente posse. Agora, nessa última semana de Daniel, tá? No final, no caso da grande tribulação, Israel vai tomar posse de toda a terra que Deus prometeu para Abraão, ok? Bom, as primeiras 7 semanas, esta semana inicia no decreto de reedificar os muros de Jerusalém. São semanas de anos, tá? Você lê Levítico 25, 3 e 4, onde nos mostra como é que funciona uma semana de ano. Ou seja, uma semana tem 7 dias, a semana de anos tem 7 anos. Se você multiplica 7 vezes 7, 49 anos, ok? Foram tempos angustiosos nesse momento de reedificar os muros, pois Sanbalat e Tobias fizeram muito esforço para impedir essa obra. Todavia, a reedificação dos muros, ele é terminado dentro de 52 dias. Mas este período de 49 anos é de muita aflição. Aí nós temos a segunda parte das semanas de anos. Esse período compreende 62 semanas de anos. 62 vezes 7, 434 anos. Esse período foi interrompido, com a retirada do Messias. Então, esses 434 anos. Se você percebe, tá? Este período faz parte do tempo chamado período interbíblico, tá? Isto é, entre, tá? Entre as duas partes da Bíblia, entre Malaquias e Mateus, daí o nome interbíblico. O Messias será tirado, conforme Daniel 9:26, e depois das 62 semanas, o Messias não será mais. Isto é, as 69 semanas findam com a morte do Messias na crucificação. Aí para a contagem das 70 semanas de Daniel e inicia o tempo conhecido como a plenitude dos gentios, tá? Conforme Romanos 11:25. E Romanos 11:20 nos mostra que os líderes judeus, movidos pela incredulidade e sede de vingança, incitaram a morte de Jesus. Semana anterior, tá? Eu falei mais claramente dessa parte de Romanos 11:25. Se você não assistiu à aula anterior, por favor, está aí no nosso canal, é só rever, tá? Nós deixamos claro que havia um tempo determinado por Deus para manifestar a sua salvação abertamente para todos. Eu fiz um desenho aqui, tá? Chamado plano epigenético. Plano epigenético vem da palavra genes, tá? Ou seja, semente. É o desenvolvimento da semente, tá? Em Gênesis 3, versículo 15, o Senhor dá uma promessa, coloca a semente da promessa, e há de vir um que há de esmagar a cabeça da serpente, e daí se desenvolve todo esse plano. Agora eu quero explicar aqui, tá? Isso aqui claramente, o que acontece? A igreja, tá, meu irmão, irmã, a igreja começa no jardim, lá em Gênesis, tá? A igreja começa em Gênesis. Por quê? Vamos definir aqui. O que é igreja? Igreja é onde o homem adora ou tem relacionamentos com Deus, tá? Um relacionamento de diálogo, de adoração, comunhão, tá? Isso acontece com Adão e Eva. Então a igreja, tá, já está lá no jardim, começa no jardim. Ela é composta sempre daqueles que creem. E durante toda a história, tá, essa igreja ela se mantém, tá? Ela é composta pelas pessoas que creem. Logo depois Deus levanta Moisés, para poder organizar o povo, de Israel. E dentro desse povo,
Aí nós começamos então o que chamamos igreja-nação. Quando Cristo morre na cruz, tá? Começa o início da plenitude dos gentios, isto é, gentes, né? Tempo das pessoas de forma geral. Aquilo que Deus prometeu a Adão e Eva, tá? Agora é conhecido de forma geral. Então nós estamos vivendo nesse momento, tá? Onde todos podem servir a Cristo, independente de raça ou nacionalidade, gentios ou judeus podem servir a Cristo, crer nele. Quando Jesus voltar, seremos arrebatados, tá? Isso é importante você compreender isso. Seremos arrebatados, nós os que estivermos vivos seremos transformados e os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, tá? Aí inicia o que se chama a 70ª semana. Bom, depois eu explico o restante, ok? Veja, o futuro de Israel. Nós temos nesse 3.1 a guerra de Gog e Magog. Depois Israel vai clamar pelo Messias e em seguida o Messias livra Israel. O futuro de Israel. Portanto, o resto, o terceiro grupo de semanas, de anos, uma semana conforme Daniel 9:27, que ocorrerá no futuro. Terá início após o arrebatamento da igreja. Será um tempo de grande tribulação aqui na terra. No final, Cristo aparecerá e livrará Israel da destruição total. Vamos ver os detalhes. 3.1 a guerra de Gog e Magog. Israel, em Ezequiel 38, o profeta recebeu a revelação acerca de uma coalição de nações, Gog e Magog, que farão um ataque contra Israel. Tá? Então, esta questão da guerra de Gog e Magog acontece no início dos 7 anos da grande tribulação. Uma coalição de nações, chamada de Gog e Magog, tá? Se levanta contra Israel e são derrotados pelo anticristo. O anticristo vai se levantar contra esse bloco de nações, vai derrotá-lo e por isso o anticristo vai ganhar notoriedade e Israel vai fazer uma aliança, né, com ele, tá? Aí começa os 7 anos, uma falsa paz a princípio, né? No início da grande tribulação, tá? Então estamos tendo uma aliança de Israel com o anticristo, uma falsa paz. Já Israel vai clamar pelo Messias. No final da grande tribulação, se dará a guerra conhecida como a guerra do Armagedon, quando o anticristo enviar suas tropas para destruir Israel. Os judeus ficarão encurralados e sem saída, clamarão angustiados pelo Messias. Então veja que eu deixei negrito, esta guerra do Armagedão é no final, ok? No início da grande tribulação se dá Gog e Magog, no final é a guerra do Armagedão, quando o anticristo ataca Israel. O Messias livra Israel. Diante do clamor que se ouvirá à distância, o Messias, o Senhor Jesus Cristo, pisará no Monte das Oliveiras e quando se cumpre o texto que nos diz, todo olho o verá. Jesus voltará aqui no Monte das Oliveiras. Este monte vai se fender ao meio, abrindo uma passagem por onde o povo de Israel vai escapar. E Jesus derrotará o anticristo, tá? Derrotado o anticristo, entrará uma etapa chamada o milênio, para logo a seguir entrar o estado eterno. Bom, deixa eu explicar de novo para você em este desenho, tá? Que fica bem mais prático, né? Nós já nos paramos aqui, tá? A igreja então sobe, aqui é arrebatada, tá? Vai acontecer aqui neste período aqui em cima, tá? Nós estaremos nas bodas do Cordeiro e recebendo os galardões, né? A premiação. Depois, enquanto isso, aqui embaixo, tá? Estará tendo a grande tribulação, 2 períodos de 3 anos e meio.
E depois do final desses 7 anos, Jesus volta aqui na terra para governar. Nós, a Igreja de Cristo, voltamos juntos aqui. E aí entra o estado chamado milênio, tá? Milênio, quando Satanás será amarrado por 1000 anos. No final do milênio, Satanás é solto. Satanás vai conseguir ainda um grupo de pessoas, né? Algumas pessoas, tá? Um exército que vai se levantar contra o Cristo. Aí Jesus vai derrotar estes, né? E lançar, né, o Satanás para o lago de fogo e enxofre todos que o seguiram. Neste momento, está no final já do milênio, agora vai ressuscitar todos os mortos, tá? Incrédulos, dos incrédulos, a ressurreição dos incrédulos, tá? Desde Adão até esse período, e onde eles vão entrar no julgamento, tá? Aí Deus, né, vai mostrar para eles que lamentavelmente eles estão sendo condenados porque eles não creram, tá, no Cristo. Feito isto, estas pessoas sendo julgadas e sendo lançadas no lago de fogo e enxofre, tá, entra novos céus, nova terra e o estado eterno, ok? Espero que te ajude a compreender melhor, tá, esse mapa na tua aula que você ministrar. Concluindo, entramos no período da plenitude dos gentios, onde o plano inicial revelado a Adão e Eva, né, em Gênesis 3,15, se manifesta abertamente. A salvação é para todas as gentes, os gentios, para todo mundo. Mas as promessas feitas a Abraão em relação à terra de Canaã se cumprirão com os hebreus que crerem, tá? A semelhança de Abraão. Em Gálatas 3,7, Paulo deixa bem claro: quem são os filhos de Abraão? São os que são da fé, tá? Isso é importante, tá? Não são salvos, não herdam Canaã simplesmente porque são judeus ou hebreus. Aqueles que herdarem Canaã vão ser porque creram no Cristo. Amém? Então Deus te abençoe, meu irmão. Nós chegamos no final. Nós enfatizamos que o arrebatamento da igreja é uma realidade. Explicamos que os eventos com a nação de Israel são um dos sinais da proximidade do arrebatamento e mostramos que Israel reconhecerá Jesus como Messias. Deus te abençoe, meu irmão. Deixe seu like. Você que não se inscreveu, inscreva-se, por favor, tá? Que você vai receber a notificação quando for lançado a nossa próxima matéria. Deus te abençoe. Compartilhe com outras pessoas este vídeo para lhes abençoar. Deus te abençoe e uma boa escola dominical para você.